Muito obrigada. Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS-PP, tem agora a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Ouvimos aqui hoje o líder do Partido Socialista dizer que já tinha explicado ao Governo como é que se obtêm custos mais baixos no financiamento da despesa pública. A pena que temos nós e que têm os portugueses é que não tenha sabido explicar com a mesma eficácia o mesmo facto ao anterior Primeiro-Ministro. Como é que era afinal possível financiar o Estado português quando estava na bancarrota. Mas é verdade e é evidente que nos convoca o momento atual a que todos tenhamos uma palavra a dizer sobre como racionalizar as despesas do Estado. E é por isso muito importante referir um relatório que o Tribunal de Contas publicou esta semana, quando a Assembleia da República lhe tinha pedido para apurar o custo médio do aluno no sistema educativo. E comparando o que se pode comparar, e tendo em conta que no primeiro ciclo do ensino básico não existem contratos de associação, podemos concluir que no sistema público estatal os custos médios por aluno por ano são cerca de 400 euros superiores face ao que custa ao Estado um aluno no sistema público particular e cooperativo com contrato de associação. Ou seja, em 2009-2010, os cerca de 53 mil alunos nestas condições significaram uma poupança de mais de 21 milhões de euros para o erário público. Desde 2009, é certo, houve poupanças no sistema estatal, mas também as houve nos contratos de associação, como aliás o Tribunal de Contas refere, que decresceram em média 20%. Além disso, o próprio Tribunal também o diz, não estão incluídos nos custos do Estado as despesas da festa, as despesas da parque escolar, as despesas de investimento, o plano tecnológico de educação, etc., que o Partido Socialista fez no passado. Temos, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, boas razões para acreditar que este ano o Estado continua a ter ganhos e talvez ainda superiores com este sistema do ensino público. E se sabemos que a educação é um investimento e não uma despesa, não nos podemos furtar a economizar e a encontrar investimentos o mais eficientes possíveis. E nunca é demais dizê-lo, estamos a falar de escolas que recebem alunos e recebem todos os alunos que se queiram inscrever. São escolas que têm, em média, mais de metade dos alunos no primeiro e segundo escalão do abono de família, bem longe das crianças privilegiadas que o Partido Comunista nos quer fazer crer. São escolas que recebem muitas crianças com necessidades educativas especiais e com projetos invejáveis no ensino especial. São escolas com os mesmos professores, formados nas mesmas escolas, nas mesmas universidades que os do sistema estatal. Estamos a falar das famílias, dos alunos, dos professores e dos dirigentes do país real e não do país fictício que o Partido Comunista nos quer pintar. São iguais aos outros, com as mesmas necessidades. E posto isto, Sr. Primeiro-Ministro, importa perceber o que o Estado pode aprender com esta realidade e onde pode aprofundar as parcerias. Numa altura em que se fala de avaliar as funções do Estado, em reformar o Estado Social, nós encontramos aqui, no centro do Estado Social, no sistema educativo, um caminho de poupar, sem baixar a qualidade e sem baixar a acessibilidade. E eu devo lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, e vou terminar, é um caminho que parece também ser constitucional. A Constituição da República tem convivido com o sistema dos contratos de associação e eu também lhe digo, e continuarei a dizer, eu sou a favor da reformulação da Constituição, julgo que ela não serve às gerações mais novas porque permitiu que o Estado se endividasse em nome delas. Mas as gerações mais novas que beneficiam desse sistema ficarão com certeza mais bem servidas se aprofundarmos este tipo de parcerias. Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em primeiro lugar, deixar claro a todos os senhores deputados, não apenas ao Sr. Deputado António José Seguro, também ao Sr. Deputado Luís Fazenda, que há pouco insistia nessa matéria, de que não há nenhuma ocultação quanto ao que estamos a fazer. Que fique muito claro perante o país e os senhores deputados, porque não vale a pena insistir em fantasias. O Governo não está a preparar nenhum pedido de resgate.
mas que isto fique claro. Que fique claro, porque estamos a falar de coisas demasiado importantes, que têm sensibilidade muito grave para o país. O Governo, que não fique nenhuma dúvida a este respeito, o Governo nem está a preparar nenhum segundo resgate, nem está a preparar o caminho para nenhum segundo resgate. Senhores deputados, seria até perverso que um Primeiro-Ministro que vem aqui dizer quais são as condições importantes para cumprir o memorando de entendimento e poder com sucesso fechar o programa de ajustamento, que isso significa que está a preparar um segundo programa ou um segundo resgate. Não está a preparar tal coisa. Em segundo lugar, pergunto ao Sr. Deputado António José Seguro, quando informei o Sr. Presidente da República e o Fundo Monetário Internacional sobre a intenção de refundar o memorando de entendimento, ao Sr. Deputado, a mim pareceu-me que era bastante claro que, na sequência da quinta revisão que fizemos do memorando, ficou assente que entre o sexto e o sétimo review, entre a sexta e a sétima reavaliação, nós iríamos discriminar um conjunto de medidas concretas, de cortes permanentes de despesa pública na casa dos 4.000 milhões de euros. Atendendo à estrutura da despesa pública que nós temos em Portugal, não é possível, disse-o eu e reafirmo, não é possível fazê-lo sem rever as funções do Estado e sem podermos redefinir várias das políticas públicas. Foi possível até hoje, no estrito cumprimento do memorando de entendimento, reduzir entre 2011 e 2012 cerca de 13.000 milhões de euros em despesa. E em despesa primária, nós conseguimos reduzi-la em 2 anos, praticamente em 6% do PIB. Ora, senhores deputados, isto corresponde, como, e muito bem, o senhor deputado João Semedo assinalou, isto corresponde a uma redução sem precedentes da nossa despesa pública. E o Governo dilo com muita humildade e com muita noção de realismo. Nós ainda vamos, dentro desta estrutura da despesa pública, concretizar uma redução de mais cerca de 2.700 milhões de euros em 2013. Mas não é possível ir mais longe com a atual estrutura de despesa pública. Ora, há hoje um grande consenso no debate público que se tem travado, independentemente de ele ser mais próximo ou menos próximo do Governo. E manifestamente o debate público que se tem realizado não é próximo do Governo, mas há um grande sentido de consenso quando se aponta para a necessidade de rever as funções do Estado e de forma permanente, colocar o serviço público, sem perda de qualidade, sem perda de Estado social, a um nível de sustentabilidade para os impostos dos portugueses e a sustentabilidade da dívida pública. É disto que estamos a tratar. Nós sabemos que há muitos partidos que, de uma maneira geral, apontam para tudo e o seu contrário quando fazem proclamações políticas sobre o que deve competir ao Estado. Nós sabemos. O Sr. Deputado João Semedo, de resto, fez, sob este ponto de vista, uma intervenção paradigmática. Tenho pena que ele agora aqui não possa estar para lhe poder responder diretamente. Mas a sua intervenção foi tão paradigmática que julgo que ele não levará a mal que eu a utilize justamente para responder a vários dos senhores deputados. Diz o Sr. Deputado João Semedo, o problema do país não está na despesa pública, nem na dimensão do Estado. O problema do país está na dimensão da dívida. Ó Sr. Deputado João Semedo, mas de onde é que vem a dívida? De onde é que vem a dívida? A dívida pública, evidentemente. De onde é que vem a dívida pública? Então a dívida pública não vem da despesa pública e na dimensão do Estado? Então vem de onde? De onde é que ela vem? Vejam como é absurdo o debate político que certos partidos da oposição querem conduzir. Querem dizer, nós precisamos de cortar o déficit, mas não podemos cortar a despesa. Nós temos de cortar o déficit, mas também não podemos aumentar os impostos.
Os senhores deputados, evidentemente, não querem que se faça nada. Mas, senhores deputados, não fazer nada significa simplesmente não ter condições de financiamento no Estado para que o Estado possa cumprir as suas obrigações, nomeadamente as obrigações sociais. Mas diz o senhor deputado Luís Fazenda, nós temos uma solução. Nós temos uma solução. O senhor tem é de renegociar essa dívida. Renegociei a dívida. A dívida não é legítima. A dívida não é legítima. Ó, senhor deputado, deixe-me dizer, não fui eu que gerei essa dívida. Não fui eu que gerei essa dívida. Mas quero dizer-lhe, como português, não é como primeiro-ministro, é como português, que no dia em que Portugal assumir a posição de que a sua dívida externa é ilegítima e de que a quer reestruturar ou de que a quer renegociar, Portugal passará a um estatuto de minoridade comparado com outros Estados no mundo que conseguiram comprometer a vida de gerações, não é de 2 orçamentos ou 3 orçamentos de Estado, é de gerações para poderem pagar o preço da irresponsabilidade a que conduziram os seus países. E isso, senhor deputado, eu não farei nem como cidadão português, nem como primeiro-ministro. Diz ainda o senhor deputado João Semedo. Ora, não é possível ter coerência no discurso do senhor primeiro-ministro quando diz que vai cortar mais 4 mil milhões de euros e ao mesmo tempo diz que não é possível na atual estrutura de despesa pública obter esses cortes adicionais. Pois, senhor deputado, é justamente isso que está em causa. Por isso eu falei de um espírito de refundação do memorando de entendimento. É o que está implícito na conclusão da 5ª reavaliação, que evidentemente inclui os nossos parceiros, quer europeus, quer do Fundo Monetário Internacional, e da qual o Sr. Presidente da República foi a primeira pessoa a ser informada, evidentemente. Ora, para produzirmos esse novo estádio permanente de corte de despesa, para salvar o Estado Social e para conseguir que o Estado assuma nos próximos anos, e não apenas em 2013 e em 2014, os seus compromissos internos e externos, nós precisamos demonstrar que conduziremos o país a um patamar de sustentabilidade da dívida pública. Dizem, não vale a pena. Olha, não vale a pena, o senhor atire a toalha ao chão. Veja o nível de rácio de dívida pública que nós atingimos. E veja o déficit que nós atingimos. Deixem-me dizer aos senhores deputados, e em particular ao senhor deputado António José Seguro, a Irlanda terá em 2014 um rácio de dívida de 122% do PIB e para o ano um déficit orçamental de 7,5%. Ó, senhor deputado, porque é que o senhor deputado considera que o programa em Portugal conduz a um falhanço da via da austeridade, mas noutros países, como por exemplo na Irlanda, poderá entregar um sucesso? Eu digo, senhor deputado, porquê? Eu digo porquê, senhor deputado? Porque o senhor é o líder da oposição, do maior partido da oposição em Portugal e não da Irlanda, porque se fosse, saberia muito bem qual é a diferença. Concluo, senhora Presidente, dizendo telegraficamente o seguinte. Tem razão o senhor deputado Michael Seifert. O custo por aluno que foi detectado no estudo levado a efeito pelo Tribunal de Contas mostra que o Estado pode cumprir a sua função direta e indiretamente. Indiretamente, através de contratos de associação que conduzem a uma eficiência do gasto público. Mas pode utilizar esses padrões para melhorar os próprios padrões da despesa pública, porque nós acreditamos na escola pública também e acreditamos que ela pode fazer melhor do que tem feito nos últimos anos. Quero terminar, Quero dizer ao Sr. Deputado Honório Novo que o cenário macroeconómico que o Sr. Deputado considera totalmente irrealista é o cenário macroeconómico que o Governo considera realista e que os nossos credores europeus e do Fundo Monetário Internacional consideraram realista. Não há nenhum cenário macroeconómico infalível, mas esta é a base genuína de que nós partimos. Diz o Sr. Deputado, responda de uma vez por todas, o Sr. Ministro das Finanças recusa-se a responder, foge dessa pergunta como o diabo da cruz. Eu não acredito que o Sr. Ministro das Finanças tenha tal atitude.
eu vou tentar, sem saber qual foi a resposta ou a evasiva que o Sr. Ministro das Finanças terá utilizado no Parlamento, não acredito que tenha sido evasivo, mas vou tentar responder à sua pergunta, Sr. Deputado. Eu vou-lhe dizer, em todos os memorandos de entendimento, desde o seu início, há uma regra de que o Governo se compromete a adotar todas as medidas contingentes que forem necessárias para poder suprir quaisquer desvios de execução. Senhor Deputado, o que esta regra que o Senhor Deputado apresentou como sendo um plano B significa é que o Governo se comprometeu no pacote dos cortes de 4 mil milhões a concretizar até, não é, Sr. Deputado, estou a responder, então quando a resposta não lhe agrada, o Sr. Deputado não a quer ouvir, com a tolerância então do Sr. Presidente, gostaria de deixar essa resposta. No âmbito dos 4 mil milhões de euros que o Estado se compromete a cotar adicionalmente até 2014, o Governo está na disposição de adotar medidas contingentes até 0,5% do produto, se isso for necessário. E, Sr. Deputado, é isso que nós iremos fazer. Muito obrigado.